pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas primeiras leituras do ano de 2021, comentar um pouco sobre elas com vocês, então bora lá. Em janeiro foi um mês que eu não li quase nada, li bem pouquinho, só 2 livros eu acho, mas apesar disso eu gostei das minhas leituras, e a primeira delas foi Crave a Marca. Foi o primeiro livro que eu li nesse ano, e assim, né, eu tava com expectativas sobre esse livro, primeiro porque ele é escrito pela mesma autora de Divergente, ou seja, uma autora que já tem um renome, e também porque ele tem várias características que lembram Star Wars, e eu sou muito apaixonada por Star Wars, e mais pra frente vocês vão ver que as minhas escolhas de livro têm bastante a ver com Star Wars. Mas, então eu comecei por esse, e a autora ela teve muito cuidado em construir todo mundo. É um mundo de fantasia, quase, né? Que tem planetas, enfim. Tem um mapa no início do livro bastante detalhado, muito lindo. E aqui a gente vai conhecer o mundo onde existe algo chamado a corrente. E essa corrente, ela dá poderes às pessoas que vivem nesses planetas, né? Dessa órbita. E a nossa protagonista, ela tem um poder que é todo mundo que ela toca, ela causa dor. Então esse é o poder dela e a maldição também, ela tem que lidar com isso. E a gente vai acompanhando ela, enfim, né? Todos os traumas que ela acumulou por conta disso, como é a vida dela. E ela é a princesa desse planeta que ela vive, então a vida dela não é de toda ruim. E aí ela tem, né, um escravo, um estrangeiro, que tem o poder de parar a corrente. Ou seja, quando ela toca nesse cara, ela não causa dor a ele, porque nenhum dos poderes afeta ele, né? Pode-se dizer assim. E é a partir disso que a gente vai ver a relação desses dois protagonistas. E é algo bem interessante, não é spoiler que pode surgir um romance disso. E eu acho que a nota que eu dou é 3,5 estrelas. Eu gostei do livro, achei algumas reviravoltas meio previsíveis, mas eu curti as cenas de ação, são bem detalhadas, curti da minha protagonista. E assim, né, o romance deles não foi lá a melhor coisa, mas até que é legal, então eu acho que essa nota é bem interessante. Foi uma leitura muito prazerosa, enquanto eu tava lendo eu tava me divertindo bastante. É que realmente já faz, né, quase 2 meses que eu li esse livro, então eu fui meio que pensando em qual nota, às vezes eu aumentava, às vezes eu diminuía, mas eu acho que eu vou dar essa nota mesmo. Mas no fim foi uma leitura muito boa. Não sei se eu tenho interesse em ler a continuação, eu gostei desse livro, mas não sei se eu gostaria de continuar, porque é uma duologia. E é isso, sabe? A primeira leitura do ano foi bem ok, eu curti, foi prazeroso enquanto durou. O outro livro que eu li ainda em janeiro foi Sem Coração, e eu devo dizer que eu amei muito esse livro. Que livro incrível, divertido, amei muito. E também porque foi o primeiro livro que eu li da Marissa Meyer, e ultimamente tudo que eu leio dela eu tô amando, mas esse foi o primeiro livro dela que eu li. E cara, incrível, sério. Por favor, leiam, eu gostei bastante. É um livro 4 estrelas, com certeza, e eu curti. Ele é quase uma releitura de Alice nos Países das Maravilhas, sério. Só que eu digo quase por conta que aqui a gente vai acompanhar a Rainha de Copas antes de se tornar a Rainha de Copas. Então a gente nem vai ter Alice. É realmente um livro que vai explicar como é que ela se tornou essa vilã tão icônica que a gente conhece até os dias de hoje. E, mano, esse livro tem muita a essência do País das Maravilhas. A autora conseguiu passar isso muito bem feito, sabe? Curti pra caramba. Toda a excentricidade do lugar, peculiaridades, ficou muito, muito bom. Também temos o Chapeleiro Maluco, a Lebre, algum desses personagens ele aparece na história, tem muita relevância. E assim, a grande trama, né, que a Rainha de Copas se chama Catherine, e ela é uma garota, acho que filha de um duque, e ela tem um interesse do rei sobre ela, porém ela é apaixonada, né, pelo bobo da corte. E aí a gente vai ter esse romance proibido, mas também tem muito mais na história, tem muito elemento de fantasia, o universo é muito, muito rico. E aí sim, né, se eu gostei tanto do livro, porque eu dei 4 estrelas, é que apesar do universo ser muito rico, a fantasia do livro, ele é um pouco meio que sem regras. Eu sei que isso faz parte da Alice no País das Maravilhas, mas às vezes isso incomoda um pouco na leitura, sabe? A fantasia não fica tão bem explicada, mas cara, é uma coisa mínima na história. Ainda assim, uma leitura ótima, muito válida, curti cada segundo dela. O início também, né, por isso também tirei uma estrela, foi por conta que ele é um pouquinho lento, mas quando a história engata, ela engata de vez, você nem vê o tempo passando. Assim, amei demais, fico muito feliz que foi uma das minhas primeiras leituras do ano. Enquanto a leitura durou, eu me diverti, eu dava risada, eu sofri, eu chorei. Então, assim, um livro incrível. Já em fevereiro eu li um pouco mais do que eu li em janeiro, e a primeira leitura desse mês foi Flores para Algernon. Eu não vou me estender muito aqui sobre esse livro, porque eu já fiz um vídeo inteiro no canal só dedicado a ele, vou deixar na descrição pra quem quiser ver. E cara, não existe outra nota que eu pudesse dar pra esse livro que não 5 estrelas. É um livro incrível, além de 5 estrelas ele é favoritado, eu amei demais essa história.
que incrível, sério. O nosso protagonista aqui, ele tem uma deficiência intelectual e vai passar por uma cirurgia que vai aumentar o QI dele. E a partir disso ele vai começar, né, a ter mais inteligência, enfim, ele vai ser curado da deficiência dele e vai começar a ter mais compreensão do mundo ao redor dele. E sim, cara, é um livro que nos dá muitas reflexões, é muito emocionante, bastante tocante. Ele, sabe, toca em diversos pontos bastante delicados que, apesar de ser um livro escrito lá há algum tempo, lá na década de 60 ou 50, é um livro que tem mensagens atuais demais, sabe? Realmente podia ter escrito, alguém poderia ter escrito esse livro em 2020, não faria diferença, não mudaria os temas. E, cara, realmente é uma leitura muito, muito válida. Se eu pudesse obrigar todo mundo a ler, eu obrigaria, porque é muito, muito bom. Curti cada instante desse livro. E é isso, sabe? É uma das leituras... Acho que a melhor leitura do ano até agora. Foi ele, sem dúvidas. Depois de ter lido Flores para Algernon, que foi um livro que me abalou bastante, eu fiquei bastante emocionada com o livro, eu já engatei em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Tava com muitas expectativas para esse livro. Vi todo mundo no Booktuber em 2020 falando sobre ele. Acho que facilmente foi o livro mais comentado do ano passado. Então assim, né, expectativas a mil, realmente muito ansiosa para ler o livro. E é isso, o livro ele me surpreendeu, acho que sim, ele alcançou as minhas expectativas. É um livro 5 estrelas, me decepcionou em alguns pontos, sim, mas eu ainda mantive as 5 estrelas porque ele mete temas importantes, sabe, e a autora sabe falar sobre eles de uma forma que não é necessariamente super profundo e tal, até porque ele é um livro meio curto, mas ela consegue debater os temas muito bem. Pra quem não sabe do que se trata, aqui a gente vai acompanhar uma estrela de Hollywood de 50 e 60 das décadas, e ela vai estar, né, já aqui em 2017, onde se passa o livro, vai estar com seus 70 e poucos anos e vai estar sendo entrevistada e ela vai estar contando, né, como foi a vida dela, como foram esses 7 casamentos, né, o nome do livro é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E apesar desse ser o título do livro, os casamentos dela são a parte, acho que com o tempo, quanto mais você vai lendo, menos se torna relevante na história, sabe? A Evelyn Hugo, ela toma toda a história pra si, ela é de fato a protagonista, os casamentos dela se tornam muito pouco interessantes comparado à vida dela, sabe? A vida dela sem os casamentos seria muito interessante. E assim, é uma protagonista que eu curti bastante, sabe? O ponto alto é a protagonista. Ela não é uma protagonista boazinha que tá sempre fazendo o que é moralmente certo, mas ainda assim você compreende o que ela tá fazendo. Ela é bastante ambiciosa. É um livro que inevitavelmente fala muito sobre carreira, né? Fala também muito sobre o glamour de Hollywood, o preço da fama e esse tipo de coisa. Também é um livro que eu não esperava, mas ele fala muito sobre família. Eu acho que é o tema principal dele. Discutir sobre família e, sabe, o final desse livro é muito, muito, muito bom. Sabe, você vai chorando em várias partes, se emocionando, a história vai se fechando, sabe, a autora consegue fechar com chave de ouro, eu acho. E, cara, eu curti, foi uma leitura muito boa e, às vezes, era uma leitura um pouco difícil, justamente porque tem uns temas bem sensíveis aqui, mas eu curti bastante, foi uma leitura que faria de novo, acho que é um livro muito bom pra se reler. E é isso aí, achei muito, muito boa essa leitura. O próximo livro que eu li, né, nesse início foi Sonhos em Flor. Esse livro eu comecei lá no finalzinho de fevereiro e só fui terminar agora no início de março. Enfim, né, ele é um livro bem curto, então surpreendente o tempo que eu levei pra ler ele. E a nota que eu dou pra ele é 2 estrelas. E você já vai entender o porquê. Enquanto eu tava lendo, minha mãe ela me perguntou sobre o que era o livro e eu não soube explicar direito sobre o que era a história, simplesmente porque a autora ela pega um monte de tema muito interessante, mas não sabe falar sobre nenhum deles, tanto por realmente ser um livro superficial, mas também porque, sabe, são muitos temas, para ela aprofundar tudo que ela toca, que ela tinha que fazer um livro de 500 páginas, eu acho. Enfim, ela não tem um foco na história, ela tira pra coma, pra romance, pra fantasia, pra vida após a morte, sabe? Só falta colocar até religião aqui, pra reflexões sobre vida e... no final, ela não fala direito sobre nenhum dos temas que ela tenta, que ela propõe aqui na história. É um livro que parece um monte de recortes, sabe? Às vezes parece que algumas coisas não se encaixam na história. Aqui a gente acompanha a Eden Jones, que é uma garota que acabou de sair do coma, e o livro ele podia ser interessante, sabe? O tema coma é muito, muito rico, mas é mal explorado aqui, é mal feito. O romance é deplorável, é muito, muito, muito mal desenvolvido. Ele é muito do nada, sabe? Tipo, 0 motivos pra acontecer. Mas tudo bem, sabe? Enquanto a leitura tava indo, alguns momentos eram interessantes um pouquinho.
Eram umas coisas que você sabia que não combinava com a história? Era, mas você tava lendo, sabe? Só que o que eu menos gostei desse livro foi... Não vou falar exatamente o que é, mas tem um elemento que parece um elemento fantástico, meio que um elemento de fantasia aqui no livro, e que ele vai aparecendo desde o início da história. E você não entende por que ele tá ali, mas você espera que no final a autora te responda o motivo e da onde aquilo veio. Chegamos no final e não tem motivo e nem explicação da onde saiu aquele elemento fantástico da história. Não vou falar exatamente o que é, mas quem lê vai saber, tem uma coisa meio fantasia aqui. E cara, a autora ela não explica, fica jogado. E aí eu acabei, sabe, por mais que em alguns poucos momentos enquanto eu li eu achasse interessante, os capítulos são curtos, isso facilita a leitura, né? Enquanto alguns momentos eu achava interessante, quando eu terminei o livro e eu fui refletir sobre a história, eu achei, sabe, um livro onde a autora tentou ser profunda, só que tava num livro super raso, sabe? Um livro quase seco mesmo. Então eu não curti, porque, sabe, cara, você querer falar temas importantes só pra parecer culto e não aprofundar nenhum deles, não é um bom livro, não tá escrevendo um bom livro. E o que é bem triste, porque a premissa da história parecia ser bem legal. Então é isso, sabe? Eu acho que é a primeira decepção do ano. Mas assim, sabe? Os capítulos são curtos e tal, então eu li um capítulo e eu demorava dias pra abrir o livro de novo. Por isso que eu demorei quase um mês, mais de um mês pra ler ele. Então é isso, né? Foi bem mais ou menos essa leitura. O seguinte livro que eu li, né, em 2021 foi Cinder, da série As Crônicas Lunares. E eu amei com todas as minhas forças esse livro. Cada linha, cada parágrafo, cada página foi muito, muito, muito amada por mim. E assim, a minha série de fantasia favorita é A Rainha Vermelha, que é essa série aqui. Eu amo muito, foi a primeira série de fantasia que eu li, mas eu acho que ela vai ser destronada pelas Crônicas Lunares, de tanto que eu me apaixonei por essa história. Assim, sensacional. É uma mistura perfeita de Star Wars, que é outra coisa que eu amo também, com princesas, contos de fadas. Então não é de surpreender que essa série se torne minha favorita, porque ela tem coisas que eu amo, que são princesas da Disney e tal, com Star Wars, duas coisas que eu sou apaixonada. E a autora faz muito bem, é uma mesclagem perfeita. Também é escrito pela Marissa Meyer, que eu tinha falado no início do vídeo, né, que é a autora de Sem Coração também. Esses livros dela também são uma releitura de contos de fadas. O primeiro aqui é de Cinderela, acho que ninguém se surpreende, né? E, mano, que livro imperfeito. Sabe, a gente vai acompanhar aqui a Cinder, aqui ela tem toda aquela história de Cinderela, né? Madrasta má, duas meias irmãs, e aqui, além disso, ela é uma ciborgue. Esse livro é um livro que se passa no mundo futurista, né? Depois da Quarta Guerra Mundial, então a gente tem naves espaciais, toda aquela áurea realmente futurista. E ela é uma ciborgue, ou seja, ela tem pedaços de metal e de carne que, enfim, se mesclam por conta de um acidente que ela sofreu na infância. E ela é meio que marginalizada nessa sociedade por ser ciborgue, então é uma coisa que ela prefere esconder. Mas a história começa de fato, né, por assim ser uma mecânica, e aí ela vai precisar da ajuda do príncipe pra consertar um androide dele, que é tipo um androide que ele tem apego e tudo mais. E o nome da série chama As Crônicas Lunares, por conta que nesse mundo, né, de fantasia que a autora criou, a gente vai ter a Terra e outros humanos que colonizaram a Lua e desenvolveram poderes por conta disso. Não vou me estender um pouco mais porque vai ser spoiler, mas sério, leiam, é uma série de fantasia incrível, tem romance no ponto certo, sabe? Não é o foco da história, não é o ponto principal, mas tem, é perfeito. E é uma série de 4 livros, cada um deles vai acompanhar a Cinder e outros personagens que vão aparecendo durante a história, e cada um é a releitura de um conto de fada diferente. E eu super indico, amei demais essa história, sério, incrível, fantástico. Eu acho que é um livro, assim, na minha opinião, sinceramente, sem defeitos, perfeito. Falando ainda sobre As Crônicas Lunares, minha próxima leitura foi Scarlet, que é uma continuação direta de Cinder, é o segundo volume dessa série, e também uma releitura do Conto de Fadas de A Chapeuzinho Vermelho. Eu não vou falar tanto sobre a história porque, como eu disse, é uma continuação, então pode ter spoiler do primeiro. Mas assim como Cinder, eu também curti muito esse livro, eu dou 4,5 estrelas pra ele. Ele é um livro com bem mais ação, bem mais frenético, tem sempre alguma coisa acontecendo, com bastante cena de luta e bem mais romance do que o primeiro. Ele é um livro de 500 páginas completamente fluido. Eu achei que a autora ela podia se perder nessa história, porque além da história da Cinder, a gente agora vai acompanhar a história da Scarlet, então cada livro dessa série ela introduz uma protagonista nova baseada, né, no conto de fadas. E assim, era muito fácil a autora se perder, dela perder,
saber a história mesmo, de se confundir, de ficar um pouco bagunçado e confuso, mas não, ela conseguiu levar a história perfeitamente bem, não ficou confuso em momento nenhum, e as duas histórias são super boas de acompanhar até o momento em que elas, né, inevitavelmente se entrelaçam, e você vai entendendo qual é a trama da história. É um livro muito bem humorado também, ri bastante. E assim, a química que o casal principal vai ter aqui nesse livro também é incrível, curti super. E assim, continuo muito apaixonada por essa série, ela é incrível. A minha última leitura foi um conto, foi O Papel de Parede Amarela. Ele é tido como um dos grandes clássicos da literatura do movimento feminista. Foi escrito na década de 80 e, assim, foi uma leitura bem rápida, como eu disse, é um conto. Eu não sei avaliar muito bem contos também, mas eu acho que ficaria entre umas 3 e 4 estrelas. Aqui a gente vai acompanhar uma mulher que ela tá basicamente enlouquecendo durante a história. Então é um livro que fala bastante sobre saúde mental, mas acho que assim, o principal ponto dele é mostrar como a mulher, né, aquela específica mulher branca, privilegiada do século XIX, tinha suas atitudes muito infantilizadas, era muito calada, oprimida, e por conta disso a saúde mental dela não era levada a sério como deveria. É um livro que vai falar desses temas, é um conto na verdade, então ele é bem sucinto, o máximo. Eu às vezes achei ele um pouco confuso, não sei se foi a versão que eu li, mas às vezes achava um pouco confuso. Mas no final ele foi uma leitura até que agradável, tirei assim, algumas reflexões e fiquei pensando nele por umas horas aí. E bom, pessoal, esse foi o vídeo, essas foram as minhas últimas leituras, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!